Bom dia, meus queridos, tudo bem? Até tirar meu cinto aqui que eu tô com o carro parado. Como é que vocês dormiram? Né? Dormir é muito importante para a saúde e para a imunidade. Sejam bem-vindos. Eu queria falar algumas coisinhas a respeito daquele post que eu coloquei ontem à noite, daquela reportagem do Daily Mail, falando de um artigo que está para ser publicado, o qual eu ainda não li, que diz que a ivermectina causaria aí uma redução em 75% dos casos de gravidade da Covid-19. Se isso for realmente assim, né? Não estou falando aqui da minha experiência pessoal, porque na minha experiência pessoal eu já tenho esta impressão, tá? Talvez até um pouco melhor que isso, mas nós estamos falando de artigo científico, né? Da ciência tão buscada e tão necessária para o convencimento da medicina no geral, né? E principalmente da mídia, né? Se isso for confirmado, então, essa efetividade da ivermectina for confirmada, se a gente pensar bem, se ela reduz 75% dos casos graves, a redução com a ivermectina é maior do que com a vacina. Interessante isso, né? Mas vamos ver, né? Não vimos ainda o artigo, então a gente viu os autores do artigo, né, na reportagem, felizes e contentes, divulgando isso, né? Eu achei interessante colocar, porque muitas vezes eu vejo comentários de pessoas justamente falando isso, né? Ah, isso é invenção de brasileiro, né? O brasileiro acha que é mais do que os outros, por que que nenhum país usa e tal, né? Mas, na verdade, os estudos vinham sendo conduzidos. E no caso desta droga específica, o primeiro estudo foi australiano, né? E não foi nem brasileiro. E foi nesse estudo australiano lá de trás, ainda em culturas celulares, então era um estudo que a gente chama in vitro, que foi baseado nesse estudo e no mecanismo de ação da ivermectina que nós começamos a usar aqui no Brasil. Como é uma droga barata, fácil de encontrar, né? Não precisa nem de receita médica e tal. E aí vieram outros profissionais de saúde, né? Estimular, inclusive, o uso e tal. Mas eu tenho que ser muito sincera com vocês, tá? Embora eu use a ivermectina no tratamento precoce, eu efetivamente uso e tenho bons resultados, tá? Claro que a minha experiência é a minha experiência. O meu paciente é o meu paciente. É um paciente que já usa vitamina D, é um paciente que já tem uma preocupação diferente com a sua saúde, né? Porque ele veio me procurar. Então, claro que a minha população de trabalho pode não representar, né, o brasileiro médio por aí. Então tem isso, tudo isso a gente tem que ponderar, tá? Graças a Deus até hoje não tive nenhum paciente meu internado por causa da Covid, tá? Mas isso também pode acontecer. Quando a gente vê os números, né, 75% não é 100%. Né? Então a gente tem 25 aí, que é mesmo usando a ivermectina, se for confirmado com esse estudo, ainda pode complicar. Gente, isso é assim. Na medicina é assim, né? Nenhum tratamento é 100%, né? A gente sabe todos os dias tem coisas novas sendo publicadas, novos remédios sendo publicados para essa doença, para aquela. A gente usa quando a gente tem uma segurança na droga e quando a gente tem um desfecho positivo para a maioria das pessoas, né? Mas nunca é 100%, porque na vida nada é 100%. A medicina não é uma arte, como que eu vou dizer para vocês, exata,
né? São muitas variáveis, né? A genética do hospedeiro, no caso, por exemplo, da Covid, a genética do hospedeiro, a carga viral a qual ele foi exposto, né? Está aí o grande problema com os profissionais de saúde, como estava esse terreno quando ele foi exposto a esse vírus, né? Como estava a vitamina D, como estava o processo inflamatório crônico subclínico, como que estava a disbiose, né? Como é que estava a dieta desse paciente, como é que estava o controle de estresse desse paciente. Tudo isso interfere no desfecho final, né? Sendo favorecendo ou piorando a evolução da doença. Então, nada é 100%. Né? E ninguém está procurando 100%. A única coisa é 100%, né? Infelizmente, de certeza nessa vida é que a gente vai morrer. Só que a gente não sabe o dia, né? Se é agora, é depois, e não tem como a gente saber, né? Isso, independente aí da sua crença, isso não está sob o nosso controle, né? E tudo que eu venho estudando em relação à doença, em relação aos tratamentos precoces, eu já usei a nitazoxanida bastante também, nunca usei hidroxicloroquina, porque eu não tenho experiência nessa droga. Como profissional do sistema digestivo, eu tenho muito mais experiência em antiparasitários, né, como a nitazoxanida e ivermectina, por isso que eu sempre mantive o uso desses dois, porque são drogas muito, muito conhecidas minhas, antigas, e com as quais eu tenho mais segurança de trabalhar. Então eu trabalho com essas duas, nada contra, né, hidroxicloroquina, porque eu não tenho experiência com. Por isso que o médico decide aquilo, né, que te dá mais conforto e mais segurança no tratamento do seu paciente. Agora, justamente por trabalhar com o sistema digestivo, eu tenho um olhar um pouquinho diferente sobre o uso dessas drogas de forma preventiva. Qual é a diferença? É importante a gente colocar isso aqui mais uma vez, né? Porque muita gente confunde o que é tratamento precoce com tratamento preventivo. Tratamento precoce é o tratamento no início dos sintomas, tá? Começou a ter sintoma, começa a fazer o tratamento. O tratamento preventivo quer dizer antes de ter a doença, como se fosse se prevenir da doença. Eu não consigo entender muito essa questão que envolve o uso preventivo de uma droga impedindo uma doença. Eu não, para mim não entra muito na minha cabeça. Mas eu tenho uma outra preocupação, que não é o fígado. Bem, quem não viu, eu tenho um IGTV falando da possibilidade da ivermectina, por exemplo, da hepatite medicamentosa. Eu expliquei o que é hepatite medicamentosa. Procurem aqui. É um vídeo que eu estou no consultório. E falei que, inclusive, as drogas que causam hepatite medicamentosa são drogas muito mais usadas, como o paracetamol, por exemplo, né? É a primeira droga conhecida por causar hepatite medicamentosa, né? E ninguém fica fazendo alarde disso em rede social. Mas tudo bem. Por isso também que eu defendo o uso desse tipo de tratamento com acompanhamento médico. Não é para sair correndo e comprar na farmácia. Se você quiser comprar para ter em casa, né, um tratamento, você pode, mas não recomendo de forma alguma que use sem acompanhamento. E muito menos que faça esse suposto tratamento preventivo. E por quê? Primeiro, porque nunca na história do uso dos antiparasitários a gente usou antiparasitário uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, a gente não tem ideia de quais vão ser as repercussões fisiológicas dentro desta microbiota. Né? Já tivemos uma recomendação da Organização Mundial de Gastroenterologia em 2019, quando eu estava no congresso lá em Istambul, para evitar, porque o uso de antiparasitários de forma repetida pode aumentar a incidência de doenças autoimunes lá na frente. Então, esta é uma das razões que eu não recomendo tratamento preventivo, tá? Porque, primeiro, a gente não tem segurança, né, de que não vá pegar, tá? Não faz sentido, né? Segundo, eu posso alterar a composição da microbiota de uma forma a levar ao aumento da incidência de doenças autoimunes no futuro.
Tem esse problema, tá, gente? Não adianta a gente só pensar no hoje, né? Sobreviver de Covid e daqui 3, 4 anos tá cheio de doença autoimune, né? Sobrecarregando o sistema de saúde, acabando com a sua qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que pensar no futuro também, né? Então, isso já foi uma recomendação de 2019, antes da Covid, tá? Então, segunda coisa é isso. Primeiro, nós não sabemos, não temos certeza de que isso previne. Aliás, eu não entendo essa questão de prevenção com droga, tá? Segunda coisa, as repercussões disso sobre a microbiota. E tem uma terceira coisa que eu acho muito importante. Toda vez que eu uso uma droga achando que eu estou me prevenindo de alguma coisa, eu paro de ter cuidado comigo e com os outros. Ah, eu já tô coberto, eu já tô tranquilo, eu já tomei ontem a minha ivermectina, aí hoje eu saio sem máscara, eu aglomero em baladas, tá? Eu exponho outras pessoas a risco, tá? Então, assim, te dá uma falsa sensação de segurança. Então, eu não recomendo esse tipo de atitude, tá? Então, o que é importante, se for usar alguma droga desse tipo para tratamento de Covid, é para tratamento. Para tratamento, você tem que fazer acompanhado de um profissional de saúde. E não faltam médicos hoje para fazer esse tratamento, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque lá atrás era muito difícil. Era difícil, poucos médicos tinham coragem de prescrever, estava com medo, por questões políticas, por perseguição, tá? Que todos nós sofremos, infelizmente, tá? Realmente sofremos perseguição. Agora, hoje, existem muitos hospitais. Aqui mesmo em Campinas, que antigamente a gente não achava ninguém, a gente tem vários hospitais com os médicos de pronto-socorro prescrevendo, tá? Porque uma coisa também, gente, é importante a gente falar. Uma coisa é a pessoa estar na rede social, lendo artigo científico e criticando, tá? Ah, eu sou especialista em medicina baseada em evidências, em artigo científico e tal. Outra coisa é você estar na porta do pronto-socorro, atendendo os pacientes e ter coragem de falar para o paciente, vai embora para tua casa e só volta quando piorar. Tá? É dar a cara para bater, tem que ter muito culhão para fazer isso. E talvez falta de empatia, sabe? O médico que está atendendo, ele tem outras questões envolvendo. E você tem a segurança do paciente, você fica preocupado se essa pessoa piorar, demorar para voltar, né? Se a gente tem isso, deixa ele bem orientado, o paciente, explica direitinho. O meu paciente recebe um e-mail com todas as recomendações, até de quanto de líquido ele tem que tomar no dia, que ele tem que dormir, que ele tem que priorizar alimentos de qualidade. Eu faço tudo isso e prescrevo um tratamento precoce. E ele fica com o meu e-mail, ele tem o telefone da minha secretária. Se a gente tiver algum problema nessa evolução, ele vai entrar em contato e a gente vai dar toda a assistência possível. Agora, quem fica falando em rede social, normalmente é aquela pessoa que está atrás da sua mesa, não atende ninguém, ou é apenas um teórico. Na teoria é uma coisa, artigo científico na teoria é uma coisa. Colocar em prática aquilo que a gente lê na ciência é outra totalmente diferente. Tá? E nem sempre dá para a gente aplicar da mesma forma. Né? Os números são frios. A relação médico-paciente é uma coisa muito quente, né? Então, vai da sensibilidade, da intuição, do que você conhece do paciente. Então, não dá, gente, tá? Não é uma briga de egos, cada um faz o que acha melhor, o que se sente confortável em fazer. Avisa seus pacientes, seus familiares. Tudo bem, ninguém é obrigado a prescrever, né? A gente ainda tem a liberdade de escolher o tratamento que a gente vai fazer, dentro da nossa consciência, da nossa expertise, de como eu vou lidar com o pós dessa minha escolha, tá? E se fizer alguma besteira, se causar algum problema, vai responder, né? A gente tem o Código de Ética Médica aí já assegurando essa prerrogativa do médico. Ele escolhe o tratamento, ele orienta seu paciente, o paciente aceita o tratamento e ele vai lidar com as possíveis consequências negativas, né, daquilo que ele prescreveu. Isso é para tudo, tá? Desde o paracetamol, que causa
que pode causar hepatite medicamentosa, até drogas quimioterápicas, para todos os tratamentos em medicina, para cirurgias. O paciente faz a escolha conforme ele é orientado por esse médico, e esse médico assume as responsabilidades das iatrogenias que ele causar. E pronto, tá? Então, eu não sou contra o tratamento precoce, mas não vejo sentido em tratamento preventivo. Embora tenha muita gente usando, e ele tem a prerrogativa, como médico, eu acabei de falar, de fazer esse tratamento, assumindo, obviamente, a responsabilidade, né? A única coisa é que, como a gente tem esse alerta aí da Organização Mundial de Gastroenterologia, os efeitos possíveis secundários do uso repetido dessas drogas pode aparecer daqui 2, 3, 4 anos, né? E como é que a gente vai saber? Né? Então, continuem fazendo as suas medidas de cuidado, usa máscara, não vá embalada, pelo amor de Deus. Se for embalada, balada de ambiente aberto, sem pessoas aglomerando, né? Cuidado, não divida copo com ninguém, coisas básicas, né, gente? A gente está falando com pessoas adultas. Assumam a responsabilidade sobre suas condutas e não se apoiem em vacina, em droga nenhuma, para agora tudo deu certo. Agora não preciso fazer mais nada. Que não é bem assim, tá? Isso vai demorar para passar, mas vai passar, tá bom? Bom dia para vocês, boa sexta-feira, com juízo, pelo amor de Deus. Tchau.